Explosão no Líbano. Anúncio da vacina russa. A corrida eleitoral e os casos de racismo nos Estados Unidos e as investigações de corrupção no Brasil foram os principais acontecimentos do mês de agosto. Uma explosão na zona portuária de Beirute, no Líbano, deixou mais de 100 mortos e cerca de 5.000 feridos. A tragédia aconteceu quando um armazém que abrigava nitrato de amônia explodiu. Além do porto, diversos bairros tiveram as suas casas e prédios destruídos, o que deixou muitos desabrigados. O governo do Líbano declarou estado de emergência depois do ocorrido. O país depende da atividade portuária para o abastecimento de alimentos, o que gerou a preocupação com uma possível crise humanitária. Em termos econômicos, os estragos também foram muito grandes. De acordo com o Banco Mundial, o Líbano precisará urgentemente de 605 a 760 milhões de dólares para se recuperar. A estimativa é de que o prejuízo econômico tenha sido entre 6,7 a 8,1 bilhões de dólares. Donald Trump e Joe Biden oficializaram as suas candidaturas à presidência dos Estados Unidos nas convenções partidárias. As eleições estão previstas para o dia 3 de novembro. Trump disputa a reeleição pelo Partido Republicano, enquanto Biden, ex-vice-presidente de Barack Obama, é o representante do Partido Democrata. E os Estados Unidos estão em um momento de corrida eleitoral conturbado. Manifestações antirracismo do movimento Black Lives Matter têm ocupado as ruas após um novo caso de racismo. Jacob Blake, um homem negro, foi baleado 7 vezes pelas costas durante uma abordagem de policiais brancos, sem a possibilidade de defesa e na frente dos seus filhos, o que lembra a violência que resultou na morte de George Floyd em maio deste ano. Como forma de manifestação, jogadores da NBA, que é a Liga Americana de Basquete, se recusaram a entrar em quadra. Jacob Blake sobreviveu, mas as lesões causadas pelos tiros o deixaram paralisado da cintura para baixo e ainda não há confirmação se existe reversão para o caso. A vítima permaneceu algemada na cama do hospital e só foi solto depois do pagamento de fiança. Durante um protesto, um apoiador de Trump baleou manifestantes antirracismo, resultando na morte de 2 pessoas. O atirador, um jovem de 17 anos, chegou a passar ao lado da polícia e não foi preso no momento. Posteriormente, ele foi capturado e acusado de homicídio doloso em 1º grau. A Rússia anunciou no início de agosto o desenvolvimento de uma vacina contra a Covid-19, que foi nomeada de Sputnik V. A expectativa do governo russo é de que a vacinação aconteça em massa, gratuitamente, entre os meses de novembro e dezembro, contemplando inicialmente os grupos de risco. No dia 27 de agosto, o ministro da Saúde, Mikhail Murashko, anunciou o envio da vacina a hospitais para a etapa final de testes da verificação de eficácia de imunização. A vacina russa tem gerado polêmica no mundo científico pela falta de registro na Organização Mundial de Saúde, a OMS, por conta da ausência de publicações com informações científicas das fases iniciais e a autorização do governo russo sem a finalização dos exames clínicos. O furacão Laura atingiu a costa de Louisiana, nos Estados Unidos, com a magnitude 4 no dia 27 de agosto, destruindo casas e prédios, causando inundações e derrubando centenas de árvores. Cerca de 14 pessoas morreram, sendo a maior parte por intoxicação por monóxido de carbono, que é resultante do uso de geradores naquela região. Já como tempestade tropical, Laura passou por Antígua e Barbuda, Ilhas Virgens, São Cristóvão e Neves, República Dominicana, Haiti e também Cuba. Um avião derrapou e se partiu em 2 na Índia, e apesar da gravidade do acidente, 173 das 190 pessoas a bordo sobreviveram. A aeronave retornava da cidade de Calicut com indianos que foram barrados em outros países por causa da pandemia de Covid-19. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, foi afastado do cargo por irregularidades e desvios na saúde. A determinação do afastamento inicial de 6 meses
Witzel, a primeira-dama Helena Witzel e outras 7 pessoas foram denunciadas por corrupção pela Procuradoria-Geral da República. O órgão chegou a pedir a prisão do governador, mas o Supremo Tribunal de Justiça negou o pedido. A suspeita é de que Witzel tenha recebido mais de R$500 mil em propina por intermédio do escritório de advocacia da sua esposa. O esquema foi descoberto depois de investigações sobre irregularidades na contratação de hospitais de campanha, medicamentos e respiradores. A defesa de Witzel recorreu ao Supremo Tribunal Federal e o relator do recurso, o ministro Dias Toffoli, deu 24 horas para que o STJ dê informações sobre o afastamento do governador, que posteriormente a PGR também seja ouvida. A pastora e deputada federal Flor de Lis foi denunciada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro como mandante do assassinato do seu marido, pastor Anderson do Carmo. Como ela tem foro privilegiado, não foi presa. Ela é acusada de homicídio triplamente qualificado, associação criminosa e falsidade ideológica. Além de Flor de Lis, outras 10 pessoas foram denunciadas e se tornaram alvos de mandados de prisão que foram cumpridos no dia 24 de agosto, entre as quais estão 5 filhos e uma neta da deputada. Outros 2 filhos já estavam presos. Anderson foi morto em 2019, mas foi descoberto que em 2018 ele passou por 6 tentativas de envenenamento a mando de Flor de Lis. A motivação do crime seria o controle financeiro do pastor nas finanças da deputada e também desavenças pela relação de poder dentro da família. A ação do Ministério Público de Goiás constatou irregularidades na Associação Filhos do Pai Eterno, a AFIP, que é a entidade responsável pelo Santuário Basílica de Trindade, um dos maiores destinos do turismo religioso do Brasil. A Operação Vendilhões investiga crimes de lavagem de dinheiro, falsidade ideológica, sonegação fiscal, apropriação indébita e organização criminosa. Padre Robson de Oliveira, criador das AFIPs, é responsável pela Basílica de Trindade e também suspeito de desviar mais de 120 milhões de doações que foram feitas pelos fiéis nos últimos 3 anos. O Ministério Público constatou que a maior parte dos gastos das AFIPs não tinham finalidade religiosa. O dinheiro era utilizado nas compras de casas de luxos, fazendas, cabeças de gado e emissoras de rádio. A suspeita sobre irregularidades foi levantada depois de episódios de extorsão sofridos pelo Padre Robson por casos amorosos. O Pantanal enfrentou as maiores queimadas em 15 anos, os incêndios que colocam em risco a biodiversidade da região. De acordo com o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, mais de 4.000 focos de calor foram registrados em agosto. O Pantanal está em período de seca, altas temperaturas e também muito vento, o que faz com que o fogo se espalhe com maior facilidade. No entanto, os incêndios também costumam ser ocasionados pela ação humana, já que o fogo é utilizado para a limpeza de áreas e também a renovação de pastagens. A menina de 10 anos que foi estuprada pelo próprio tio e engravidou teve o direito de realizar o aborto autorizado pela Justiça. A gravidez da criança foi descoberta quando a menor deu entrada em uma unidade de saúde para atendimento médico. Moradora do Espírito Santo, a menina não conseguiu interromper a gravidez no próprio estado. Mesmo com a autorização judicial, teve que ser transferida para um hospital em Pernambuco. Militantes contra o aborto tomaram a porta da unidade de saúde após Sarah Winter, que é seguidora extremista de Bolsonaro, divulgar o endereço do local e informações pessoais da criança. O médico, familiares e a própria vítima sofreram ataques dos manifestantes, mas a equipe médica prosseguiu com a interrupção da gravidez. Depois de dias foragido, o tio da menina foi preso em Betim, Minas Gerais, e levado para o Espírito Santo. Se condenado, o homem pegará até 15 anos de prisão. A paternidade do réu foi confirmada com um exame de DNA que foi realizado no feto. Tremores de terra foram registrados no dia 30 de agosto na Bahia, sendo de 4,6 graus em Matuípe, 4,2 em Amargosa, 3,7 em São Miguel das Matas, e de acordo com a Defesa Civil, não houve registro de vítimas.
Algumas residências tiveram pequenas rachaduras depois dos tremores.